de volta com o Horizonte Debate. No programa de hoje, estamos falando sobre educação no campo. Participe com a gente, como o Rafael lá do Barreiro fez no outro bloco, pelo WhatsApp, no 31 99642 8473. Quando eu te convidei para ficar com a gente, nós estamos indo agora para o terceiro bloco do Horizonte Debate. É porque na educação do campo tem um tanto de coisa interessante sobre o processo de civilização, o processo de construção do país nos últimos 40 anos e também sobre o processo eleitoral. Humberto, o Rafael nos provocou no segundo bloco, dizendo que a fala era a fala de petista e que a gente tinha que inventar um jeito, era do menino ficar no campo, produzir no campo com dignidade. A educação no campo, na sua experiência, ela está fazendo isso? É muito delicado a gente falar em educação do campo de uma forma muito superficial, porque falar em educação hoje é falar... Os problemas que atravessam a educação do campo hoje é apenas a ponta do iceberg de algo muito mais profundo, que é o quê? É a disputa de dois modelos de produção econômicos que estão em disputa no campo, que é o modelo do agronegócio e o modelo da agricultura familiar. Isso vai determinar as condições reais e materiais com que o sujeito ele pode permanecer ou não no campo. Então, por exemplo, por que hoje em dia o êxodo rural ele é muito grande? A gente tem que se perguntar em que condições materiais esse sujeito ele tem para poder permanecer lá. Porque senão não faz sentido a gente defender de uma forma tão incisiva que, não, o camponês tem que permanecer lá. Tem que permanecer lá, tem. Mas em que condições? Uhum. Aí a gente se pergunta, será que as políticas públicas que estão sendo produzidas e implementadas têm proporcionado isso ou não? Agora, eu queria que você repetisse, Rafael, algo que a gente falou nos bastidores, uma indignação sua com relação a quem mora no campo e os avanços tecnológicos, por exemplo. A sua indignação de dizer que é um absurdo o cara da cidade pensar que o sujeito do campo não tem que ter direito a aquecedor solar, celular 4G, por exemplo. A gente que vem de uma linha mais crítica da educação, a gente se posiciona na perspectiva de que o camponês ele tem que ter acesso ao que de melhor e mais avançado a humanidade produziu historicamente. Então, ele tem que ter acesso a tecnologias de ponta? Tem. Tem que ter acesso a casas confortáveis, com ar-condicionado, aquecedor solar, se for o caso? Tem. Tem que ter uma grande estrutura na escola? Tem. A gente defende isso. A gente não quer uma escola que cai os pedaços ou quando chove e molha tudo. Eu fico muito chateado quando eu estava vindo para cá o programa agora e uma professora me liga dizendo que choveu e molhou a escola. Isso é deprimente. Agora, Humberto, Aniele, Roberta, eu queria provocar o telespectador do Horizonte Debate a partir da fala do Humberto agora. Se você pensa desse jeito, será que você pensa então que aquela criança simples, com a perna russa, porque ele teve que atravessar, porque se está chovendo, não chegou. Se não está chovendo, a perninha dele está toda ressecada por ter caminhado muito tempo naquela poeira. Será que essa criança tem o direito de ter um tablet para ele poder acessar, quem sabe, a internet ou mexer em alguma coisa de computação? Ou se você, de fato, pensa o contrário, como o Humberto está dizendo, que esse menino tem sim que ter e a internet tem que chegar lá via satélite com um custo maior. Agora, Aniele, como responder para essas duas realidades? Para o sujeito que está aqui na cidade, que observa essa minha imagem aqui, né? A criança com um tablet na mão e descalço ou com um chinelinho simples, e o sujeito pensa assim, não, esse menino precisa dar uma enxada para ele, porque ele tem que ajudar o pai dele lá a arar essa terra. Como pensar isso, né? Olha, eu acho que a pessoa que está, né, no campo, ele tem que ter o direito de escolher, né? De escolher se ele quer trabalhar com a enxada e se ele quer mexer no tablet. E a junção dos dois, porque eu acho que uma coisa não exclui a outra. Mas essas pessoas, elas têm hoje uma possibilidade de lutar por isso? Sim, eu acho que os movimentos organizados, né, e aí um deles que a gente coloca em destaque é o MST, mas também tem os movimentos sindicais, né, eles ajudam estão nessa luta de organizar os camponeses para que
que a luta, né, por melhorias nessa questão de infraestrutura. Porque, por exemplo, na questão do MST, não é só ter o acesso à terra, é ter o acesso à terra, saneamento básico, água, escola e toda a infraestrutura que qualquer pessoa tem que ter. E a mesma coisa de uma pessoa de uma pessoa da periferia, de uma pessoa de qualquer lugar. Agora, Roberta, a Ter Aniele agora, dignidade. ela agora mexeu com o Rafael, que deve descrever para a gente daqui a pouco de novo. E na hora que ela falou do MST e dos movimentos sindicais, aí agora ela está falando de petismo de novo, ela está falando disso. A gente ainda reconhece o MST como um movimento de guerrilha? Foi feito um canalha, mas ao mesmo tempo um eficaz trabalho de diminuir a qualidade ou o caráter desses movimentos? Você acha que tem uma grande parte da população, Roberta, que reconhece ainda o MST como gente que quer invadir terra, causar balbúrdia no campo e por aí vai? Eu estou aqui representando, eu estou aqui dizendo agora o meu reconhecimento ao movimento dos trabalhadores sem terra. Eu acredito de verdade que existe uma produção perversa ao longo da história de imagens e de estereótipos, né? Que são funcionais para uma lógica de poder e para uma estrutura de manutenção de uma ordem muito desigual, né? Só descreve para a gente essa estrutura de poder. Então, eu estou grande dizendo latifúndio, que, no caso... a grande terra, o ministro da Agricultura, que é o maior produtor individual de soja do mundo, né? Ou, mais que isso, a Cátia Abreu e a quem ela representa, né? Uhum. Existe um processo de conformação ao longo da nossa história passada e presente que não destruiu, pelo contrário, consolidou jurídica e politicamente as Seis Marias como lei de terras, né? E essa lei de terras, ela definiu que, a partir dos cartórios que fundaram na documentação quem eram os grandes proprietários, inclusive com registros maiores do que os próprios territórios estaduais, né? Uhum. É incrível, assim, tem proprietários de terra que tem mais terra do que o próprio estado em que ele vive, uhum, né? Referendado em cartório. Então, isso mostra pra gente que a história é uma história feita a partir de quem, na história, possui o poder. E poder tem a ver com dinheiro. Né? A mesma coisa para a nossa sobrevivência cotidiana. Sem dinheiro não se compra alimento, sem dinheiro não se vive, porque é a premissa desse sistema, desse modo de produzir vida. Então, os movimentos sociais, eles foram estereotipados na luta de classes pelos seus principais inimigos. E claro que os principais meios de comunicação não são neutros nisso, né? Eles colocam no processo de agitação e propaganda das suas ideias quem são os inimigos de cada época, né? Lembrando que o MST ele se apresenta no período de democratização e no período em que o neoliberalismo avança em toda a América Latina e no Brasil, a partir da figura do Collor de Mello, por exemplo, né? E com toda aquela ideia de modernização, de abertura econômica e de consolidação de um modelo em que a globalização definiria a nossa nova história, nova ordem, né? Consenso de Washington. Então, assim, me parece que o movimento social, ele desmistifica isso na prática concreta ao longo da sua própria história, né? Foram muitas marchas, são muitas feiras cotidianas, são muitas experiências. Não existe mais esse camponês dos anos 30. O campesinato, fruto das lutas sociais desses movimentos, estudou, entrou em um monte de curso da universidade, não só da educação do campo. Nós temos doutores, juízes, engenheiros agrônomos, advogados, né? Tudo fruto dessa luta por uma educação que fosse além do campo, mas que reconhecesse o campo como espaço digno de viver. Então, é muito perversa essa imagem do Jeca Tatu relativa às nossas famílias. De pé, e é muito perversa essa imagem dos movimentos sociais como movimentos que não legitimam a nossa luta cotidiana. Ou algum de nós acha natural que um apartamento, mais ou menos, vamos lá, um apartamento de 60, 70 metros quadrados comprado nos anos 2000 custe 40, 50 mil e 10 anos depois ele custe 300, 400 mil reais. Isso se chama especulação, né? Essa é a violação dos direitos humanos mais perversa de todas, né? Porque ela coloca a ideia de valorização especulativa como uma realidade concreta quando não é, né? A nossa vida, ela pulsa num ritmo que não é o da especulação, é o da sobrevivência. Então, o MST, ele tem uma função, várias funções, mas uma função social, de evidenciar na sociedade brasileira como se distribuiu a terra e por que 80% das propriedades, que são pequenas propriedades,
ficam somente em 12% das terras no Brasil, enquanto 1% da propriedade fica com 45% das terras. Essa desigualdade precisa ser discutida no campo e na cidade. Não é diferente em quem mora em um apartamento de 200 metros quadrados e quem mora nas periferias urbanas, dividindo aí o mesmo espaço com as famílias que vão crescendo. Então, isso é pensamento crítico. Pensamento crítico, para além do senso comum, ele exige que a gente se pergunte: por que vivo como vivo e como faço para poder viver bem? Melhor do que aquilo que anunciaram como meu destino, né? Humberto, isso que às vezes noticia, eu havia colocado acho que no primeiro bloco, de que várias são as experiências mostradas, inclusive no Globo Rural, de gente que ficou no campo, que estudou nas universidades, por exemplo, de Viçosa aqui, ou no campus da Universidade de Alegre, ali no interior do Espírito Santo, que estudam engenharia de alimentos, laticínios, zootecnia. Esse sujeito, ele estuda para trabalhar no campo e ele volta, ele fica na propriedade dos pais, dos avós. Isso está acontecendo? Você observa isso acontecendo? Sim, de modo geral, por algumas regiões que eu tenho passado, as pessoas elas têm voltado, porque quando ela se apropria de uma educação pública, de uma educação de qualidade, ela retorna às suas origens, ou para ela poder resgatar algumas tradições que ficaram passadas, ou porque ela quer dar uma devolutiva para a realidade social na qual ela saiu para poder estudar. Isso é um ponto. O outro ponto é: se aquele camponês que ingressou numa grande universidade, o menor, teve acesso a uma educação e quiser sair para experienciar outras formas de subsistência, ele também não está errado. Ele tem o direito de escolha se ele quer morar ou na zona urbana, ou se ele quer morar na zona rural, enfim, depende. Ele tem o direito de escolha. Perfeito. Agora, o que a gente não pode estar fazendo é criar aquela contraposição e criar aquela dualidade de dizer, bom, o campo presta e o urbano não, o urbano presta e o campo não. Passa muito rápido. A gente está fechando o terceiro bloco e caminhando para o quarto. Nós voltamos daqui a pouquinho. Se lembre de Eldorado dos Carajás.